Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa segunda aula de História com conteúdo sobre escravidão no Brasil e sociedade da mineração, onde nós vamos estar terminando este capítulo. Estou morrendo de saudade de todos, principalmente do meu quarteto fantástico, especialmente a Alisson está por aí. Espero que logo possamos estar todos juntos, tá bom? Nós vamos iniciar nossa aula então hoje falando sobre a escravidão do Brasil, referente à nossa página de número 20, tá bom? Peguem as apostilas e vamos lá. Escravidão. O que nós compreendemos quando nós falamos desse termo? Pensamos só de trabalho escravo voltado à África? Ou pensamos também em trabalho escravo do indígena? Ou trabalho escravo quando ele é mal remunerado, né? Quando ele não tem nenhum perfil onde o trabalhador esteja assegurado de alguma forma. Então, é toda a prática social, tá? Em que um ser humano assume direitos de propriedade sobre o outro. Esse outro, ele sempre vai ser designado por escravo. E ela é imposta pelo meio da força. Ela foi vista como o alicerce da exploração colonial. Mas para a gente começar a falar desse processo de exploração do Brasil colônia, nós vamos falar primeiramente sobre os indígenas, porque foram o primeiro grupo a ser escravizado em nosso país, quando ainda colônia, né? Quando ele ainda era colônia. Aos poucos, essa mão de obra foi sendo gradativamente substituída pela dos escravos africanos. Mas isso foi muito lento, tá? Foi uma transição muito lenta e ela não aconteceu de forma uniforme. Sendo assim, em alguns locais da América Portuguesa, os trabalhadores indígenas foram substituídos pelos africanos só em meados do século XVII e início do século XVIII. Os indígenas, primeiramente, foram escravizados por ser o único grupo disponível em grande quantidade para que os portugueses pudessem explorar. A escravização dos indígenas era mais barata e uma série de fatores tornavam isso mais fácil de ser praticado. Então, quando nós lembramos do escambo, onde os indígenas trocavam o seu trabalho por algumas quinquilharias, algumas pessoas não acreditam que nesse período os indígenas não sofreram a exploração, a escravidão. Mas eles sofreram, tá, gente? Foi o primeiro grupo a ser escravizado do período colonial. Houve muita resistência também, houve muitas fugas, porque o indígena ele conhecia totalmente o território, Já o português ele tinha um sustento maior para tentar controlar o indígena, Ele era mais desenvolvido naquela época. Mas mesmo assim houve fugas e houve muitas resistências. Mas como o indígena foi gradativamente substituído pelo africano, nós vamos entender isso e a adaptação e até mesmo as resistências dos próprios africanos, tá? Essa substituição da mão de obra dos indígenas pelos africanos foi uma tendência que aconteceu em toda a América. No caso, na América Portuguesa, essa migração não foi uniforme e cada local teve fatores específicos que contribuíram para a migração, mais rápida ou lenta. A migração para a mão de obra escrava de africanos deu-se com o crescimento de um comércio que atravessou os séculos, conhecido como tráfico negreiro. O tráfico negreiro era a atividade que obtinha africanos escravizados em regiões litorâneas da África e transportava-os para a América, a fim de vendê-los. A substituição do indígena pelo africano está diretamente relacionada com a necessidade contínua por trabalhadores escravizados e com a diminuição da disponibilidade dos indígenas. Além dessa necessidade, a alta lucratividade desse comércio fez com que o tráfico negreiro tomasse proporções gigantescas na América Portuguesa. Eu quero que vocês vão na página 21 de vocês
onde vocês, no último parágrafo, vai falar sobre os preços que variavam em função da idade, de estado de saúde e até a dentição desse africano. O tráfico negreiro, então, ele gerava muito lucro, muito capital, pois compravam por um valor, multiplicavam quando vendiam no Brasil. Era muito rentável, né, esse tipo de economia, porque produzia um rendimento muito satisfatório. Então, eu quero que vocês grifem na página 21, onde vai falar lá que os preços variavam de acordo com a função de idade, estado e saúde de dentição, tá bom? E responsável também pelo desembarque de quase 5 milhões de africanos aqui, tá? O tráfico negreiro. Durante o século XVI, os africanos eram escravizados em menor número que os indígenas na América Portuguesa e somente tornaram a maioria das primeiras décadas no século XVII. Em alguns locais, isso só aconteceu no século XVIII. Lugares como Bahia, devido à sua prosperidade, conseguiram fazer essa transição já na passagem do século XVI para o século XVII. Nós temos na página 22, onde vai falar lá no segundo parágrafo, que quando ali eles recebiam as ordens, quando eles chegavam, né, quando esses africanos, chegavam, eles eram conduzidos então pelo seu senhor ao engenho, né, para trabalhar na cana-de-açúcar. Os escravizados habitavam as senzalas, como nós vimos no vídeo da aula número 1, construídas de pau a pique, sem janelas, com aberturas gradeadas, em geral bem próximas da casa grande, para serem vigiados de perto. Já na página 22, vai falar que eles, quando no segundo parágrafo, assim que eles chegavam, né, eles recebiam ordens do dia diretamente do senhor de engenho ou do seu capataz, que era o do homem de confiança, capinar, cortar cana, consertar cercas, fazer reparos nas instalações. Eles não trabalhavam somente voltado para a cana, em sim toda a estrutura do engenho, tudo que precisava, né, se organizar, arrumar dentro do engenho. Cabia ao feitor a supervisão desses trabalhos. Interrompiam a jornada diária, que se estendia por até 14 horas, 2 vezes para pequenas refeições. Em resumo, a vida do escravizado voltava-se totalmente ao trabalho. Ainda na página 22, no último parágrafo vai falar que, de modo geral, aceitar a dominação significava sobrevivência. E a única via para alcançar a posição melhor no engenho, ou seja, eles pensavam em crescer, eles pensavam em ganhar a confiança do senhor de engenho, até mesmo capataz, e se aliar a eles em determinado momento. Eu quero que vocês também grifem nesta página. Quando nós falamos da situação desses escravos, nós temos que lembrar que a alimentação deles era muito ruim. E por isso, esses faziam um complemento dela com base de uma plantação de subsistência, embora nem todos os escravos tivessem esse direito. O trabalho exaustivo, né, e as violências eram rotineiras. Esses escravos eram transportados para a América em condição degradantes. No dia a dia eram violentados de todas as formas. Essa rotina desumana fazia com que algum deles optassem por cometer o próprio suicídio. Na página 23, também vai falar sobre a situação social dos escravos e a exploração excessiva do seu trabalho, tá? Que deram origem a inúmeras resistências. Por quê? Porque eles sofriam punições de todas as formas. Poderiam ser açoitados até a morte, chicoteados, né? Enforcados, queimados vivos, marcados com ferros. Horrores da escravidão motivaram a resistência dos escravos, que se revoltaram contra seus senhores feitores, fugiam, formavam quilombos, continuavam praticando sua religião e cultura às escondidas.
E é isso que nós vamos falar também na página 23. No quarto parágrafo, fala lá o que muitas formas da resistência à escravidão, fugas, abortos, suicídios, mandigas, feitiços, tinham iniciativas meramente individuais. E a formação de quilombos, ele representou a principal forma de resistência à condição de escravo. O que eram então esses quilombos? Era qualquer refúgio que contasse com mais de 5 negros foragidos. E eles formaram-se durante todo o período colonial, pelo agrupamento de escravos fugidos dos engenhos. Quando esses escravos fugiam, eles tentavam capturá-los. Quem que tentava ir atrás dele era o homem conhecido como capitães do mato, tá? Que era nada mais, nada menos que também um escravo que acabava ganhando a confiança do senhor de engenho, ou ele tinha a sua alforria, a sua carta de alforria comprada, mas ele não queria sair da fazenda, então ele continuava a trabalhar para o senhor de engenho. Então era um escravo que já era considerado liberto, mas que ele não queria sair ali de volta do senhor de engenho, então ele acabava trabalhando para o próprio. Importante nós destacarmos que os quilombos contavam com escravizados fugitivos, tá? Mas também com libertos, indígenas também, mamelucos, brancos, pobres, geralmente desertores do exército, ladrões, homicidas que fugiam da justiça. Entre os maiores quilombos brasileiros estão Palmares, no atual estado do Alagoas, estão no território pertencente à capitania de Pernambuco, e o de Trombetas, no Pará, organizado pouco antes de sua independência do Brasil em 1822. Vocês têm na página 24 que vai falar sobre ainda a criação desses quilombos, de Zumbi do Palmares, enfim, vocês vão só complementar essa leitura e responder às atividades. Já o nosso próximo capítulo, nosso próximo conteúdo dentro do próprio capítulo vai falar sobre a sociedade mineradora. A mineração ela foi uma terceira atração econômica dos portugueses. Tá? Eles queriam, de alguma forma, continuar com a economia rentável, que obtesse muito lucro. Então, eles criaram uma outra alternativa. E essa alternativa foi a mineração. Para a gente entender, a mineração no Brasil colonial só se tornou um negócio efetivo nas primeiras décadas do século XVIII, tá? E as condições para o desenvolvimento da mineração no Brasil foram dadas pelo processo de desbravamento do interior da colônia, operadas pelas denominadas estradas e bandeiras, tá? Essas estradas eram expedições oficiais desses portugueses. Já essas bandeiras eram expedições particulares, tá? Que consistiam em expedições armadas que saíam da capitania de São Paulo rumo ao sertão com o objetivo de apressar índios, destruir quilombos e encontrar metais preciosos. No ano de 1696, uma dessas expedições conseguiu encontrar jazidas de ouro nas regiões montanhosas de Minas Gerais, onde teve o início da ocupação do Vale do Ouro Preto. Primeiramente, quando encontraram o ouro chamado ouro de aluvião no Brasil, aquele ouro em grande abundância, foi nas proximidades de Minas Gerais. E também com as expedições de bandeiras, eles encontraram na região do Mato Grosso, na região que nós moramos. E também o ouro nessa época era de aluvião, era muito fácil de ser encontrado. Eles pegavam com as próprias mãos, não precisavam de nenhum outro recurso de maquinários. Com o ouro foi efetivamente ficando bem descoberto, todas as pessoas começavam a se conectar com essa nova economia, vieram várias pessoas. Vamos lembrar aqui de Peixoto de Azevedo na época do descobrimento, quando o Peixoto de Azevedo foi fundado através da extração do ouro.
quando houve, né, a notícia em outros estados, automaticamente as pessoas vinham para cá com o objetivo de encontrar ouro e ficar muito rico. E não foi diferente também com o Brasil. Nós tivemos a vinda principalmente de holandeses naquela época para cá. E vários tipos de bandeiras para o Mato Grosso, né? E as regiões do Brasil onde eram encontradas jazidas de ouro. Então é só isso que fala esse nosso último conteúdo, tá bom? Mas também vai falar lá sobre a Igreja Católica nesse período. Qual que era o papel da Igreja? E antes de falar da Igreja, nós vamos falar sobre os tratados territoriais, que vai falar na página 44 e 45. Só para vocês entenderem, esses tratados eles eram acordos diplomáticos que deram ao Brasil o seu contorno atual. Ou seja, foi aquela divisão onde Portugal e Espanha, França e Portugal entravam em acordo e dividiram metade da América, onde Portugal foi responsável pela parte que indica o Brasil hoje, tá bom? Já na página 46 e 47 vai falar sobre o papel da Igreja. Essa instituição religiosa de grande presença social, política e cultural no Brasil, que é a Igreja Católica, chega ao país no descobrimento e lança profundas raízes na sociedade a partir da colonização. Ordens e congregações religiosas assumem os serviços nas paróquias e dioceses, a educação nos colégios, a evangelização indígena e insere-se na vida do país. Já na próxima página 48, vai falar um pouquinho da arte do barroco, tá? Que é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa do século XVII. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores, relações sociais, é chamada de barroca. E essa época surgiu no final do Renascimento e manifestava-se através de grande ostentação e extravagância entre os grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. Quando nós citamos o Brasil colônia, houve muitas modificações, né? Tanto com a descoberta do pau-brasil, depois com a cana-de-açúcar e também com a mineração. Tá? Isso proporcionou grandes mudanças e isso fez com que o Brasil lutasse pela sua independência, que é o que nós vamos estudar no nosso próximo capítulo, a independência do Brasil, ou seja, o Brasil Império, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Realize as atividades, mandam via WhatsApp para mim que eu estarei corrigindo com vocês. Obrigada e até a nossa próxima aula.